Minha gente, hoje vamos falar um pouco sobre alguns aspectos do congelamento de óvulos em mulheres com diagnóstico de câncer de mama. É um tema que se faz necessária a lembrança. Felizmente, com o passar dos anos, a gente vê que mais e mais mulheres, infelizmente, com o diagnóstico de uma doença tão séria como essa, já têm hoje a preocupação com relação à questão da fertilidade. Mas alguns pontos a gente precisa lembrar. Em primeiro lugar, o câncer de mama tem realmente esse caráter de aumentar a sua incidência de acordo com o passar do tempo, o avançar da idade das mulheres. Por outro lado, um percentual representativo dessas pacientes tem diagnóstico de câncer de mama ainda durante a sua vida reprodutiva e um percentual também relevante delas, num percentual relevante, esse diagnóstico é feito em mulheres que ainda não têm a sua prole constituída. São pontos muito importantes. Um percentual de um pouco mais de 10% dessas mulheres terão o seu diagnóstico em idade abaixo de 45 anos de idade. Então, tudo isso no seu conjunto dá para a gente bem um quadro, um cenário de que realmente se trata de um tema muito relevante, ou seja, essa associação entre o câncer de mama e a necessidade da preservação da fertilidade. São pontos muito importantes. Alguns dados mais recentes mostram que mulheres jovens, em aproximadamente 50% dessas mulheres jovens, no momento do seu diagnóstico, hoje já pensam na necessidade da sua preservação da fertilidade. Esse é um ponto muito importante. Infelizmente, apenas um percentual menor, que gira em um pouco mais de 10%, terão acesso às práticas de preservação, de congelamento de óvulos para a preservação da fertilidade. Então, a gente sabe também, por outro lado, que esse número vem aumentando, mas que isso tudo precisa ainda avançar bastante. Infelizmente, as mulheres mais jovens têm um potencial, têm uma capacidade maior, uma tendência maior de produzir tumores mais agressivos e que requerem o uso de drogas com maior potencial de causar dano no tecido ovariano, drogas quimioterápicas com maior capacidade de produzir impacto negativo no tecido ovariano e, portanto, de produzir um maior impacto negativo na capacidade, no futuro reprodutivo dessas pacientes. Esse é um ponto muito importante. Por outro lado, algumas evidências mais recentes também mostram que, nem por um lado, a gravidez em mulheres que sobreviveram ao câncer de mama e que foram liberadas pelos seus oncologistas, e nem também aquelas pacientes que, uma vez recém-diagnosticadas como câncer de mama, são submetidas a tratamentos de estimulação ovariana, nenhum caso nem outro. A gente sabe que tem esse poder de aumentar o risco de recorrência da doença, o que nos deixa muito tranquilos frente a essas pacientes recém-diagnosticadas. E aí surge uma dúvida: quanto tempo, então, eu preciso postergar o início de um tratamento oncológico, né? Muito seguramente a gente fala assim, que não mais do que 2 semanas. Existe um tempo muito conhecido. O estímulo ovariano dura em torno de 10 a 12 dias e depois ele é logo seguido da captação e do congelamento dos óvulos. Ou seja, a gente vai precisar manter uma paciente com câncer de mama aí, sob os nossos cuidados, em torno de 2 semanas, para que ela possa aí sim retornar ao seu oncologista para iniciar o seu tratamento específico, que é aquele preponderante, aquele prioritário no momento. Esse é um ponto também importante. Uma outra dúvida que algumas pacientes têm, e que é justo se pensar assim, porque algumas delas pensam assim: ora, ainda falta muito tempo para iniciar a minha menstruação, para eu menstruar, e aí sim começar um estímulo ovariano, eu vou perder mais tempo. Então a gente já falou sobre isso em alguns vídeos anteriormente,
E podemos dizer que, muito claramente também, existem estratégias diferentes de estímulo ovariano, como, por exemplo, o Random Start. O Random Start ele se adequa, encaixa perfeitamente na gravidade, na urgência de casos como o dessas pacientes com câncer de mama. Por quê? Diz para a gente que nós podemos iniciar um período de estimulação ovariana em qualquer momento do ciclo, seja na fase folicular, que é a primeira fase do ciclo, como na fase lútea, que é a segunda fase do ciclo, com resultados de estímulo muito semelhantes entre um tipo e outro de estímulo. Então, existe essa característica desse estímulo que se adequa perfeitamente a essas pacientes com esse tipo de urgência e de prioridade. Então, o mais importante de tudo isso é que você seja bem orientada e tenha muita confiança no seu oncologista. Além disso, é muito importante que os dois, em conjunto, resolvam, desde que seja importante para você, paciente, essa preocupação com o seu futuro reprodutivo. Nem toda paciente vai ter esse tipo de preocupação. Algumas mulheres, mesmo que em idade reprodutiva, já têm a sua prole constituída, então cada caso deve ser bem avaliado, mas em muitos casos a gente sabe que é uma preocupação cada vez mais frequente e que é muito possível a gente conciliar uma coisa com outra, o tratamento oncológico com a preservação da fertilidade.